O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Senhor, Naquele tempo, havia alguns gregos entre os que tinham vindo a Jerusalém para adorar durante a festa. Aproximaram-se de Filipe, que era de Betsaida da Galileia, e disseram: Senhor, gostaríamos de ver Jesus. Filipe combinou com André, e os dois foram falar com Jesus. Jesus respondeu-lhes: Chegou a hora em que o Filho do Homem vai ser glorificado. Em verdade eu vos digo, se o grão de trigo que cai na terra não morre, ele continua só um grão de trigo. Mas se morre, então produz muito fruto. Quem se apega à sua vida, perde-a. Mas quem faz pouca conta da sua vida neste mundo, conservá-la-á para a vida eterna. Se alguém me quer seguir, siga-me, e onde eu estou, estará também o meu servo. Se alguém me serve, meu Pai o honrará. Agora, sinto-me angustiado, e o que direi? Pai, livra-me desta hora? Mas foi precisamente para esta hora que eu vim. Pai, glorifica o teu nome. Então veio uma voz do céu: Eu o glorifiquei e o glorificarei de novo. A multidão que aí estava e ouviu, dizia que tinha sido um trovão. Outros afirmavam: foi um anjo que falou com ele. Jesus respondeu e disse: essa voz que ouvistes não foi por causa de mim, mas por causa de vós. É agora o julgamento deste mundo. Agora o chefe deste mundo vai ser expulso. E eu, quando for elevado da terra, atrairei todos a mim. Jesus falava assim para indicar de que morte iria morrer. Palavra da salvação. Podemos ir sentando e rezando juntos. Ave Maria. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. A palavra de Deus está cheia de promessas para nós. Eu tenho certeza que esse encontro que acontece, esse encontro para servos, é uma promessa de Deus que se cumpre, e é uma promessa que Deus faz para a missão Enchei-vos e para a vida pessoal de cada um de nós. A promessa de Deus que nós ouvimos na primeira leitura diz assim: eu digo e você repete: todos me reconhecerão, do menor ao maior, pois perdoarei sua maldade
e não mais lembrarei o seu pecado. Toca no seu coração e diz assim: eu reconhecerei o Senhor, e Ele perdoará, e não mais lembrará do meu pecado. Dá uma olhadinha para a pessoa que está do seu lado. Vê se está bonita ou se está de cara feia. Dá uma sacudida aí para tirar o sono. Toca no ombro da pessoa. Sacode, sacode, sacode. Diz assim: meu irmão, você reconhecerá o Senhor. Ele vai perdoar o teu pecado. E nunca mais vai lembrar o teu pecado. Vamos aplaudir o Senhor bem forte. É a promessa do perdão, é a misericórdia de Deus que acontece nesse encontro na nossa vida. Mas eu, como padre, preciso dizer uma coisa para você. E existe uma missão, uma ordem de Deus que pesa sobre o meu sacerdócio, de algo que eu preciso falar. Porque nós padres não somos ordenados para ensinar uma palavra nossa. Nós somos ordenados para ensinar a palavra de Deus. E eu tenho certeza que você não veio a esse encontro para ouvir uma palavra humana, mas para ouvir a palavra de Deus. E por isso a ordem de Deus que pesa sobre o meu sacerdócio é que eu ensine a verdade da igreja. E é isso que eu quero fazer nessa tarde diante de vocês. Eu dizia para cada um de vocês que o perdão de Deus, a promessa de Deus, ela acontece. Mas eu quero que você compreenda uma coisa. Inclusive eu queria pedir que as mamães pudessem acalmar as crianças que aqui estão, para que todos nós possamos fazer silêncio. Se precisar pode levar um pouquinho ali para fora, não tem problema. Eu quero que você entenda uma coisa. O perdão de Deus, ele tem hora, endereço e lugar para acontecer. Sabe como se chama esse lugar em que o perdão de Deus acontece? Sacramento da confissão. Repete essa palavra comigo. Confissão. É aí que acontece o perdão de Deus. Graças a Deus, em muitas de nossas paróquias, em muitas de nossas comunidades, lá mesmo na minha paróquia Santo Antônio de Várzea Grande, onde eu sou vigário, nós estamos tendo mutirão de confissões. Uma noite em que vários sacerdotes da nossa arquidiocese se reúnem para atender as confissões. Inclusive, salvo engano, na sexta-feira passada, foi lá em Santo Antônio do Levegé, não foi? Onde é que está o pessoal de Santo Antônio do Levegé aí? Vamos dar uma salva de palmas para eles? Tive a graça de fazer pastoral lá durante 2 anos. Por isso que eu tenho um carinho especial pelo povo de Santo Antônio do Levegé. Muitas paróquias e comunidades têm se reunido para ter esse momento da confissão. E como é bom quando nós padres chegamos em uma comunidade para atender as confissões e as pessoas correm felizes para se confessar. Mas será que isso acontece em todas as comunidades? Sim ou não? Não. Tem comunidades em que a gente chega e as pessoas correm fugindo da confissão. Parece que tem medo de confessar. Parece que tem medo de padre. Parece que pensa que na hora da confissão é a hora que o padre vai xingar, chamar atenção, puxar as orelhas. Eu digo para você,
Não. Confissão não é lugar de medo. Confissão não é lugar de condenação. Pelo contrário, a confissão é o lugar do perdão, da graça, da bênção e da misericórdia de Deus sobre a sua vida. Olha para a pessoa do lado e fala assim: medo a gente tenha de injeção. Medo a gente tenha de lagartixa. Medo a gente tem de barata. Mas não de confissão. Confissão é o perdão de Deus sobre a minha e a sua vida. Vamos aplaudir o Senhor mais uma vez por esse perdão, essa graça, a misericórdia de Deus sendo derramada sobre nós. E eu profetizo aqui que tem pessoas que há muito tempo não se confessavam por medo, mas que vão sair desse encontro e vão procurar o padre para se confessar. Confirma, irmão? Tem gente que fala assim: eu não vou confessar com o padre, porque o padre também é pecador. É verdade, o padre também peca. O padre também é ser humano. É por isso que o padre também se confessa. E como é bonito quando dois padres se encontram, às vezes num encontro de amizade. Padre, atende a minha confissão? E eu respondo para ele: atendo, mas depois o senhor atende a minha? Aí um padre confessa, o outro escuta, dá absolvição, depois troca, tira a estola, o outro coloca, o outro ouve e o outro absolve. É bonito isso ou não é? É a Igreja Católica. O padre se confessa, o bispo se confessa. Qual é o nome do nosso bispo? Bispo também se confessa. E se confessa com quem? Com qualquer padre. Qualquer padre validamente ordenado pela igreja tem o poder de absolver os pecados no nome de Jesus Cristo. É por isso que o padre confessa, é por isso que o bispo confessa. E como foi bonito há uns meses atrás, quando o Papa Francisco, quem gosta do Papa Francisco aqui levanta a mão, vamos dar uma salva de palmas para o nosso Papa. O que eu mais gosto do Papa Francisco é que ele tem um nome bonito: Francisco. O Papa Francisco disse há uns meses atrás que ele se confessa uma vez por semana. Olha para a pessoa do lado de novo. Diz assim: meu irmão, se o padre confessa, se o bispo confessa, se o Papa confessa, por que eu não vou confessar? Aplaude essa decisão, é dom de Deus. Tem gente que não se confessa porque tem medo que o padre conte seus pecados na homilia. Às vezes, quando as crianças da primeira comunhão, da crisma, ficam com medo que o padre vá contar para o seu pai, para a sua mãe. Eu digo para você uma coisa: existe na igreja algo que se chama segredo de confissão. Repete essa palavra comigo. Segredo de confissão. Isso quer dizer o seguinte: os pecados que o padre ouve na confissão, ele não pode falar nada para ninguém, em hipótese nenhuma, nem se tiver uma arma apontada na cabeça dele. Senão quem vai para o inferno é o padre. Vocês acham que o padre quer ir para o inferno? Então não se preocupe, que ele não vai contar os seus pecados. Padre, isso quer dizer que eu preciso confessar toda hora? De quanto em quanto tempo é bom confessar? Bom,
Nossa Senhora em Medjugorje. Quem conhece as aparições de Medjugorje aqui, levanta a mão. Foi as aparições que iniciaram o meu processo de conversão, quando eu tomei conhecimento delas. Lá em Medjugorje, Nossa Senhora falou para os videntes assim, que o ideal é a gente se confessar uma vez por mês. Ou então, quando a gente comete um pecado grave. Se você cometer um pecado grave, você não vai esperar um mês para confessar. Você vai procurar o sacerdote o mais rápido possível. Então essa margem de tempo está boa. Repete comigo. Uma vez por mês. Ou quando comete pecado grave. Isso quer dizer o seguinte, que a confissão precisa acontecer muitas e muitas vezes na nossa vida, até se tornar algo cotidiano. Repete comigo essa palavra. Por exemplo, quem aqui tem o costume de dormir da meia-noite às 5 da manhã, levanta a mão. Eu também tenho. Dormir para nós é algo cotidiano. Quem aqui tem o costume de almoçar todos os dias? Pelo menos quando tem comida em casa, né? O almoço para nós é algo cotidiano. Quem aqui tem o costume, quem sabe, assim, de tomar banho todo dia? Levanta a mão. Está entendendo? O sono, o almoço, o banho, para nós é algo cotidiano. Assim a confissão precisa ser. Não estou dizendo confissão todos os dias, mas acontecendo muitas e muitas vezes na nossa vida. Amém? Agora eu quero pedir licença para vocês, para eu fazer uma coisa. Eu quero pedir licença para assustar vocês um pouquinho. Posso ou não posso? Vocês deixam? Quem deixa o padre assustar um pouquinho faz assim, para eu saber. Vamos ver se a maioria. Eu prometo que o susto é para o bem da alma de vocês. Ok? Então eu vou assustar, mas é para o bem de vocês. Tem uma santa da igreja chamada Santa Teresa de Ávila. Quem conhece ela, levanta a mão. Santa Teresa uma vez teve uma visão. Ela via muitas almas caindo no inferno. E aí Santa Teresa perguntou para Jesus assim: Senhor, por que essas almas estão se perdendo? E Jesus falou para ela: por causa das confissões mal feitas. Isso é muito forte. Isso é muito grave. Existem almas caindo no inferno porque nós estamos confessando de qualquer jeito, porque nós estamos confessando errado e porque muitas vezes não fazemos uma boa confissão. Você se sente incomodado com essa verdade que eu estou falando aqui? Eu vou dizer para vocês, eu me sinto, mas graças a Deus, que são esses momentos que nos incomodam, que são os momentos que Jesus nos salva e nos leva para o céu. Jesus não falou isso para Santa Teresa porque queria amedrontar, pelo contrário. Quando um pai ou uma mãe fala para o seu filho, para a sua filha, que a casa está pegando fogo, não é para assustar a sua família, mas é para salvar da destruição. Está entendendo? É por isso que nós precisamos aprender a confessar. E por isso que eu gostaria de passar para vocês agora 5 passos para vocês aprenderem a fazer uma boa confissão. Quem aqui quer aprender a fazer uma confissão boa? Levanta a mão. Então você faz o seguinte: faz comigo assim e repete. Primeiro passo: arrependimento. Ou seja,
Sem arrependimento não existe boa confissão. Maison, vem aqui um pouquinho. Esse rapaz simpático aqui, acólito da paróquia Santo Antônio, é o Maison. Dá uma salva de palmas para ele. Agora o Maison vai contar todos os pecados dele aqui. Estou brincando. Quase desmaiou. Faz de conta que o Maison é ladrão. Tá? Só um exemplo, não precisa guardar a bolsa aí não. Tá? Aí o Maison vem se confessar. E ao mesmo tempo que ele está confessando para o padre o dinheiro que roubou, ele já está pensando em sair daqui e roubar o dinheiro da Cleide. Pergunto para você, essa confissão valeu alguma coisa? Não. Por quê? Porque não teve arrependimento. Está entendendo? Obrigado, Márcio. Salve de palmas para ele. Uma vez um rapaz me perguntou assim: padre, eu não sei se eu confesso. Eu perguntei: por que, meu filho? Ele disse: porque eu acho que eu vou cometer de novo o mesmo pecado. Aí eu perguntei para ele: meu filho, você está disposto a lutar para não cometer o mesmo pecado? Ele disse: sim, padre. Eu respondi: então confessa. O que importa diante de Deus, compreenda isso no seu coração, o que importa diante de Deus para a sua confissão ser válida, é que você tenha o propósito de lutar com todas as suas forças para não mais cometer o mesmo pecado. Ou seja, se você quer lutar, mesmo que você se ache fraco, busque o sacramento da confissão, e você vai lutar com a graça de Deus. É a importância do arrependimento. Faz comigo assim. Diga comigo o segundo passo. Exame de consciência. Quem aqui já foi no médico fazer um exame? Levanta a mão. Para ver se está com chikungunya, zika, dengue. O médico, ele serve na hora do exame para fazer um exame no seu corpo. Mas o exame de consciência é diferente. Você vai examinar não o seu corpo, mas a sua alma. Para quê? Para ver se tem alguma doença espiritual. E sabe como é que se chama uma doença espiritual? Pecado. E para fazer o exame de consciência, você não precisa ir ao médico. Você vai se colocar em oração e vai pedir ajuda de Deus para Ele revelar e te lembrar de todos os pecados que você precisa confessar. Esse é o exame de consciência. Faz comigo assim. Diga: terceiro passo. Declaração dos pecados. Então você vai diante do sacerdote e você vai falar para ele os pecados que você precisa. Mas padre, quais que são esses pecados que eu preciso falar? Eu digo para você, presta atenção que isso é importante. Os pecados que você precisa necessariamente falar na confissão são os pecados graves. Padre, e os pecados veniais? Bom, os pecados veniais é recomendável que você fale, para receber também uma graça, um conselho do padre. Mas veja, não é necessário falar os pecados veniais. Por quê? Porque o ato penitencial da missa já perdoa os pecados veniais. Então os pecados que precisa, que necessita confessar, são os pecados graves. Padre, se eu esquecer um pecado. Padre, meu Deus do céu, faz 40 anos que eu não me confesso, como é que eu vou lembrar de tudo? Fique tranquilo. Se você esquecer um pecado, mesmo arrependendo e fazendo exame de consciência, não se preocupe, o pecado foi perdoado.
Na próxima confissão você vai lembrar dele, né? Se vier à sua mente, aí você fala. Repete comigo assim: pecado esquecido é pecado perdoado. O problema então não é esquecer pecado. O problema é esconder pecado. Veja, se um pecado grave for escondido de propósito na hora da confissão, a confissão não vale. Por quê? Porque não existe reconciliação com Deus pela metade. Entendeu a diferença? Repete comigo: pecado esquecido é pecado perdoado. Pecado escondido, confissão inválida. Agora eu vou fazer aqui uma confissão para vocês. Posso? Vocês não estão muito acostumados a ver padre fazer confissão, né? Então vamos lá, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Minha confissão é a seguinte: quando eu tinha mais ou menos uns 13 anos de idade, né? Fazia meu exame de consciência, fazia a minha listinha, aí eu pegava a minha listinha na mão e eu pensava assim: olha, esse pecado aqui eu confesso, esse aqui não. O que o padre vai pensar de mim? Né? Eu escondia pecados. E eu levei anos até tomar vergonha na cara e fazer uma confissão verdadeira. Muitas vezes nós temos vergonha de confessar nosso pecado. Sim ou não? Então por que a gente não tem vergonha de pecar? Quem sabe a gente inverte, né? Porque na hora da tentação o diabo nos tira a vergonha, na hora da confissão nos devolve a vergonha em dobro. Mas eu digo para você uma coisa: a vergonha que nós sentimos na confissão é uma vergonha redentora, porque apaga a falta de vergonha dos nossos pecados. Padre, mas eu morro de vergonha de confessar. Então morra, porque se o grão de trigo não morrer, não dará fruto. É o evangelho de hoje. Por isso que a confissão é uma morte, mas também é uma ressurreição. Faz comigo assim. Diga: quarto passo, absolvição. O que é absolvição? A absolvição é o momento que o sacerdote vai colocar a mão na sua cabeça e vai fazer uma oração que é assim: Deus, Pai de misericórdia, que pela morte e ressurreição do seu Filho reconciliou o mundo consigo e enviou o Espírito Santo para a remissão dos pecados, te conceda pelo ministério da igreja o perdão e a paz. Eu te absolvo dos teus pecados, em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. É bonita essa oração? É linda. Se você fez um bom exame de consciência, um bom arrependimento, se declarou todos os pecados graves na confissão, no momento da absolvição, você já recebeu o perdão de Deus. Desde que você tenha o propósito de cumprir o quinto passo. Faz comigo assim. Diga: quinto passo, penitência. O que é a penitência? Penitência é um bem que você vai fazer, o padre vai orientar você, né? Para reparar o mal que você fez com o seu pecado. Geralmente é algo muito simples: uma oração, um ato de caridade, né? É a penitência, o quinto passo. São esses então os 5 passos. Não se preocupe em anotar agora, se quiser anota, né? Mas depois eu vou passar na internet, vou colocar no meu perfil no Facebook um texto com isso, vai se chamar Tiratema Católico sobre a Confissão. Vai estar circulando essa semana, tá? A Cleide vai passar para a missão também, para os servos. Então não se preocupe em anotar agora. Se preocupe somente em compreender. Arrependimento, exame de consciência, declaração dos pecados, absolvição e penitência. Mas mesmo assim, né, podem ter pessoas que
talvez ainda pensem: mas padre, e se eu me confessar direto para Deus? A confissão, dizem essas pessoas, é uma invenção da igreja. Eu digo, não, a confissão é uma invenção de Deus. Evangelho de João, capítulo 20, versículo 23. Jesus disse para os apóstolos: aqueles a quem perdoardes os pecados, ser-lhe-ão perdoados. Quem que são os sucessores dos apóstolos? Os bispos e os padres que participam dessa sucessão. Ou seja, o seu pecado ele quebra a comunhão com Deus, mas também a comunhão com a igreja. Para retomar a comunhão com Deus e com a igreja é através do ministro da igreja, que hoje é o sacerdote da igreja. Mas padre, e se eu estiver numa ilha deserta? Lost, Robinson Crusoe, está numa ilha deserta, não tem padre para se confessar. Bom, aí você conversa com Deus, ele vai entender sua situação, né? Mas eu pergunto para vocês: a gente está numa ilha deserta, sim ou não? Não. Graças a Deus nós temos muitos sacerdotes para a gente se confessar. E o melhor de tudo, o padre é você que escolhe. Ah, eu não quero confessar com o padre Francisco Amaral porque ele é careca. Tem problema? Procure outro padre. Confesse em outra paróquia. O importante é que você confesse. E para terminar, se mesmo assim, depois de escutar todas essas palavras, você ainda quer se confessar direto para Deus, sem o padre, eu digo para você: siga o seu caminho por sua conta e por seu risco. Eu prefiro seguir o caminho que Jesus Cristo indicou, por isso que eu me confesso com o sacerdote da igreja. Vamos aplaudir o sacramento da confissão. Para nós, o lugar, a hora e o endereço marcado para nós sermos perdoados por Jesus. Vamos ficando de pé, que nós vamos orar. Diga para a pessoa do lado assim, dá uma sacudida, sacode. Diz assim: acorda, meu irmão. Saia da morte. Entre na vida. Saia do pecado. Entre no estado de graça. Agora coloque a mão no seu coração e nós vamos cantar. Bênçãos são derramadas a cada instante. Bênçãos são derramadas a cada instante. Quem sabe canta junto. Há sempre um novo milagre. Há sempre um novo milagre para acontecer. Deus quer quebrar as cadeias, romper as correntes. Quer libertar e curar. Quer libertar e curar todo aquele que crê. Começo. Bênçãos são derramadas. Bênçãos são derramadas a cada instante. Há sempre um novo milagre. Há sempre um novo milagre para acontecer. Deus quer quebrar as cadeias. Deus quer quebrar as cadeias, romper as correntes. Quer libertar e curar. Quer libertar e curar todo aquele que crê. Vamos do começo. Só as mulheres agora. Feche seus olhos. Bênçãos São derramadas a cada instante. Mulheres, há sempre um novo milagre. Há sempre um novo milagre para acontecer. Deus quer quebrar. Deus quer quebrar as cadeias, romper as correntes. Cantem, mulheres, quer libertar. Quer libertar e curar todo aquele que crê. Os homens agora. Bênçãos são derramadas. Bênçãos são derramadas a cada instante.
E há sempre um novo milagre. Há sempre um novo milagre para acontecer. Deus quer quebrar as cadeias, romper as correntes. Quer libertar e curar todo aquele Quer libertar e curar todo aquele que crê. Erga seus braços e diga: eu tomo posse. Eu tomo posse da graça de Deus. Tomo posse da cura, Senhor. Tomo posse da bênção de hoje. Cante com força: eu tomo posse. Eu tomo posse da graça de Deus. Tomo posse da cura. tomo posse da bênção de hoje. Com intensidade eu tomo posse. Eu tomo posse da graça de Deus. Tomo posse da cura, Senhor. Tomo posse da bênção de hoje. Só as vozes. Eu de Deus. Tomo posse da bênção de hoje. As vozes de novo, toda a igreja. Eu tomo posse. Graça de Deus. Tomo posse da cura, Senhor. Tomo posse da bênção de hoje. Oh, Erga seus toda braços. força. Eu tomo posse da graça de Deus. Canta a lição em cheios. Tomo posse da cura, Senhor. Tomo posse da bênção de hoje. Pode ser melhor, irmão. Eu tomo posse da graça de Deus. Tomo posse da cura, Senhor. Tomo posse da bênção de hoje. Mais uma vez. Eu tomo posse. Tomo posse da bênção. E por tudo que o Senhor fez nesse retiro, aplaude o nome do Senhor Jesus Cristo, com toda a sua força, com toda a sua alegria, com todo o seu amor. É a igreja que se levanta,